Existe uma postura mental que nós temos que sempre está olhando para aquilo que nos falta, né? A gente costuma chamar isso de copo, olhar o copo meio vazio. E justamente essa postura que nos faz com que nós sempre tenhamos uma sensação de incompletude, de infelicidade e que gera uma certa ansiedade por um futuro, né? Por um amanhã que pode ser que nunca chegue, né? E vamos pensar que muitas vezes não aproveitamos aquilo que nós temos agora porque ficamos observando aquilo que não temos, ficamos querendo ter aquilo que ainda não temos. E vamos falar um pouco sobre isso, como isso nos torna frustrados e como isso nos gera uma sensação de total incapacidade, de impotência ante as coisas da vida, né? Para começar, né, não há nada de errado que a gente deseje, que a gente sonhe, que a gente queira coisas que estão acima da nossa condição atual. E, né, devemos sim buscar ativamente realizar esses sonhos. Mas isso não em detrimento da vida de agora, né? Porque do contrário fica parecendo que era o ponto onde eu queria chegar nesse vídeo, né? Que nossa vida ela é regida numa linha reta e como um roteiro, né, de um filme de Hollywood, as melhores coisas estão pro final, né? Eu já comentei um pouco sobre isso com vocês em outros vídeos, mas eu imagino que essa estrutura de novela, essa estrutura de roteiro, em que todas as coisas boas só acontecem no último capítulo, todas as coisas que são o objetivo, né, do protagonista ou das pessoas, né, toda a sua grande finalidade só acontece quando já não há mais nada para viver. É muito curioso isso, né? Porque a gente pensar numa novela, né, dessas da Globo, que os atores, vamos dizer, quando a novela acabasse, eles simplesmente, né, morressem ali, é, é, acabou, né? No momento que ele atingiu aquilo que ele desejava, acabou. De certa forma, o personagem, ele morre quando o seu objetivo é alcançado, né? Entre muitas aspas, né? Porque ele deixa de ter uma função de atuação e o ator justamente atua, né? E o personagem, ele é uma representação de certos elementos assim. Mas isso eu estou especulando demais. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente busca aplicar uma estrutura imaginária que tem uma função narrativa para nossa vida, que é um motum contínuo, um movimento contínuo, uma série de ciclos de altos e baixos, nós ficamos sempre esperando por um ápice, por um clímax que pode ser que nunca chegue, né? Não é porque a sua vida ela é uma vida que seja muito pacata, muito assim pessoal, que ela não tenha o seu interesse, que ela não tenha o seu valor, pelo contrário, né? Nunca vi ninguém por mais simples que seja, não passasse por dificuldades, é, de desafios, né, que levam ao seu crescimento, né? Eu falo assim, simples no sentido de não ter sonhos muito grandiosos, né? Tem pessoas que simplesmente querem ter uma vida normal, e é isso, e tá tudo certo. E outras pessoas que já têm grandes projetos e se lançam a isso a todo custo, né? A custo de muitas coisas, a custo até da própria felicidade, muitas vezes. Então, assim, o que eu tô querendo colocar com tudo isso é uma velha discussão, né, sobre felicidade, sobre valorizar aquilo que nós temos agora. Porque a vida é feita de inúmeros momentos e não é simplesmente composta por ápices, né? E não devemos ficar toda hora esperando que isso que a gente busca, isso que a gente esteja voltando à nossa visão, à nossa consciência, à nossa inteligência, que isso não seja, que isso aconteça, né? A gente não pode ficar esperando para viver, né? Acho que o eixo central desse vídeo é isso. Não devemos ficar esperando para viver, porque a vida está acontecendo todos os dias, nas coisas mais simples, na forma como você prepara o almoço, na forma como você arruma a sua cama, como você limpa a sua casa, né? Na rotina de cada dia que nos dá hoje, né? Na rotina de cada dia nós temos como vislumbrar as coisas mais valiosas, as coisas mais sagradas, mais necessárias à nossa vida. E não é porque nós não temos algum objeto específico, um cargo específico, ou não passamos por uma situação específica que ela vale menos a pena de ser vivida do que uma outra condição qualquer.
tá? Então, se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal. Aqui na Revista Polis a gente fala sempre sobre esse sentido da vida, essa busca pela identidade e o desenvolvimento de uma vida interior para se alcançar isso através da rotina, através da vocação do trabalho. Então, qual o segredo para poder não ficar preso nesses objetivos que parecem que tão, né, tão distantes, né, a qual não conseguimos alcançar jamais? É pensar que a todo momento temos coisas para fazer. Grande coisa, né, Vitor? Você está aí, uma grande novidade, grande maravilha, né, que você me trouxe aí. Me respondeu muitas coisas. O que eu quero dizer é que a todo momento existe uma possibilidade de você. Vou usar esse termo para que fique para que fique ilustrado, né? O pessoal gosta de falar. Para que você tenha uma virada de chave. Todo dia há um momento, há uma forma de você ter uma virada de chave. Há como você aprender algo novo, tá? E as pessoas que não se dedicam a certas atividades, elas não conseguem perceber isso, tá? E aí entra uma série de questões que a gente pode pensar acerca da cultura, mas a cultura nos dá esse horizonte de que todos os dias temos algo para desenvolver, porque a cultura ela sempre atua no interior do homem, tá? Então a cultura é um germinar que acontece no coração do homem, e esse germinar ele vai dar os seus frutos, ele vai transbordar, ele vai crescer. Por exemplo, aqui, né, que tem esse piano que aparece aqui em todos os vídeos. Ele é um desafio concreto para quem estuda piano. O piano todos os dias tem os seus desafios, e ainda que você não saia do lugar enquanto toca, você está avançando interiormente. Se você vai pegar um livro para você desenvolver, sei lá, o Tao Te Ching, olha só, tá aqui. Isso vai abrir caminhos interiores que vai te fortalecer, vai te deixar mais inteligente, mais sábio, vai te tornar uma pessoa melhor na conquista desse caminho, né, de percorrer esse caminho. Então, a cultura nos dá um horizonte que cada vez mais se expande, porque a cada passo que damos, a cada degrau que subimos, existe outro degrau, existe outro horizonte que se apresenta. E quanto mais vamos atrás do horizonte, tem mais horizonte para se buscar. E isso não é para a gente entrar numa ansiedade de vamos chegar no fim. Não, porque a vida ela se apresenta num círculo, tá? Num círculo que vai nos apresentar ciclos, né? Ciclos são coisas, são palavras, né, de mesma valia, e justamente por isso, né, os ciclos eles vão se repetir, e um círculo você também, depois dele estar pronto, você não consegue dizer onde ele começa, onde ele termina, porque ele já foi traçado, né? Então, uma vez que a gente tem essa clareza de que vai desenvolver um trabalho que vai ser repetitivo, sim, que vai se voltar para certas coisas, que vai repetir o seu diariamente o mesmo ritual, então a gente vai se voltar para uma vida que é monótona, que é chata, que é meio sem graça. Mas aí vem a virada de chave, né? Aí de fato é que essa coisa que sempre temos a fazer não é um correr, né, atrás da própria cauda como um eterno retorno estático, mas sim como aproveitar o dia como pontos de oportunidade. Então, a sua rotina como um manancial de oportunidades que se repetem, tá? E se repetem porque é necessário que se repita. Todos os dias a natureza repete o amanhecer, repete o meio-dia, né? Ou, no caso, esqueci agora o nome, né? Enfim, esqueci. E repete também o crepúsculo, repete o ocaso, né? Então, a todo momento, a natureza repete esses movimentos.
E de alguma forma nós temos de repetir também esses momentos do dia, essas reuniões chatas, enfim, as burocracias que a gente tem de cumprir. Isso tudo nós temos de repetir. Mas se nós não entendemos que toda vez que acontece uma repetição é na verdade uma oportunidade para nós melhorarmos, aí realmente tudo passa a perder o sentido, tudo passa a perder o valor. O que nós precisamos começar a adicionar é uma energia que corte a horizontalidade desse movimento circular, né? Porque ele vai rodar sempre na mesma esfera, e adicione uma ação vertical. Então ele vai sair de um movimento de ciclo fechado e vai adquirindo uma característica espiralada e se desenvolve, né, num processo interminável, porque a todo momento ela se renova e se constrói, se renova e se constrói, se renova e se constrói. Então é aquele pensamento que a gente pode trazer muito assim, de uma postura oriental, né? Se não me falha a memória, o Kung Fu significa exatamente isso, essa excelência. E todas as vezes que reaparece a situação, no caso do treino, da luta, né? Mas qualquer coisa pode ser feita com Kung Fu, né? Você a faz melhor, tá? Então as situações vão se repetir e o meu único dever em frente a elas é fazer melhor do que fiz da outra vez, tá? E não é melhor porque se comparando a outros, mas melhor simplesmente se comparando a si mesmo, né? Do contrário, a gente acaba caindo num ciclo preguiçoso, e essa preguiça sempre vai nos danando de alguma forma, né? Nos trazendo uma subtração na nossa condição, na nossa capacidade de estar em contato com as coisas, de ter ânimo, porque a vida vai se tornando enfadonha e vamos repetindo, sem ter uma clareza de onde queremos chegar. Então, para uma última dica para fechar esse vídeo seria justamente isso: desenvolva uma cultura para você, tá? Não desenvolva uma cultura para o fulano, não desenvolva uma cultura porque você quer pagar né, de bonzão na roda de amigos, na internet. Desenvolva uma cultura que possa te colocar em uma melhor condição de entender a si mesmo e a vida que te cerca, né? Desenvolver uma cultura que realmente seja aquilo que corresponde autenticamente ao que é uma cultura, que é o cultivo de valores. Assim é a raiz dessa palavra no Ocidente e assim que todos deveríamos usar, mas usamos de forma equivocada, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui, né? Cultura versus, sei lá, anticultura, enfim. Mas adquirir uma cultura para si, tá? E isso é necessário que seja algo prático, né? Pode ser desenho, pode ser pintura, dança, poesia, música, culinária, né? Por que não? Né? Mas coisas que você possa realmente fazer e cultivar algo com isso, né? Não simplesmente acumular informações, mas com elas perceber como você pode ir melhorando em relação a isso, que está muito relacionado com as artes, mas também a cultura envolve filosofia, a cultura envolve história, a cultura envolve comunicação, envolve relações humanas, tá? Tudo que envolva um movimento que nos permita concretizar, né? Frutificar, gerar condições de ter novos valores, de ter novas possibilidades de ação. Cultura, enquanto um valor que se arraiga em nosso coração, vai nos dar sempre possibilidades de ação. Cultura gera ação. Cultura gera ação inteligente, ação humana, ação capaz de mudar não só a sua vida, não só a si mesmo, mas também o seu entorno. E, consequentemente, é a cultura que faz a história. Tá bem? Então,
vamos ficando por aqui. Deixo vocês com essa frase para refletir. É a cultura que faz a história. E vocês vão me dizendo aqui o que acharam do vídeo. Se querem que eu explique algo que não ficou bem dito, ou se podemos ficar por aqui. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.